Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de evangelização. Aqui você encontra sobre a vida dos santos, aqui você encontra pregações católicas, músicas católicas, filmes católicos. Então já dá uma olhadinha aqui no canal, veja o que você mais gosta, escuta e coloca o vídeo, compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas possam ser evangelizadas por você, pela sua evangelização. Então, se você gostar desse vídeo, você gostou desse vídeo, não fique só para você, passa para frente, manda para mais pessoas. O nosso mundo hoje precisa conhecer a Deus, precisa conhecer o poder do Espírito Santo. O nosso mundo hoje tem sede e fome de Deus. Então, seja um evangelizador, uma evangelizadora, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo hoje eu vou falar com você sobre a vida dessa santa maravilhosa, essa santa que eu sou completamente apaixonada por ela. E tenho certeza que você, se você não conhece, você vai ser um apaixonado ou uma apaixonada por Santa Clara de Assis. Essa santa monja que tanto fez pela nossa igreja, que tanto faz, que tanto intercede junto a Deus por nós. Então torne-se um devoto, uma devota a Santa Clara hoje. Se apaixone por essa santa, conte com a intercessão dela, que é muito poderosa junto a Deus. Então vamos juntos conhecer a história dessa santa. Mas antes de começar esse vídeo, vamos clamar o Espírito Santo sobre nós, para que ele nos ilumine, nos dê força, coragem, perseverança, entendimento do que vamos escutar aqui, do que vamos ouvir aqui e presenciar nesse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos pedir junto o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos lá falar sobre a vida desta santa maravilhosa, Santa Clara de Assis. A infância e a juventude de Santa Clara. Século XII, Assis, na Itália, nasce Clara Favorone, filha de Ortolana e Favorone, uma família considerada nobre na sociedade local. Acredita-se que a data mais precisa do seu nascimento seja 1194, embora há historiadores que apontem o ano de 1193. Em plena Idade Média, marcada pelo desmoronamento do sistema feudal e o crescimento do comércio, como filha primogênita natural que sua mãe, Ortolana, temesse pela gravidez e principalmente pelo parto. Extremamente religiosa, ela sempre pedia um bom parto em suas orações, quando um dia ouviu uma voz que lhe dizia: "Não temas, mulher, porque terás um parto normal, e a luz daquela que vai nascer resplandecerá com mais claridade que um dia de sol." Por esse motivo do batismo deu o nome de Clara. A menina Clara nasceu no ambiente de nobreza e fartura, pois, segundo o biógrafo Tomás de Celano, o pai era militar e a família dos dois lados de cavaleiros. Seu pai, Favorone, filho de Ofredúcio e neto de Bernardino, morava com os irmãos em uma bela e grandiosa casa que a família possuía junto à Catedral de Assis. Havia mais de 50 anos, embora eles também eram proprietários rurais com castelos nas redondezas. Mas Clara também teve o suporte da fé. Sua mãe não se descuidou de educá-la para ações mais nobres ainda, principalmente fazendo piedade e caridade com os mais necessitados. É Celano quem fala. Estendia a mão com prazer para os pobres e dava em abundância da sua casa, supria a indigências de muito. Nesse período de Idade Média, o dinheiro foi se tornando um novo rei.
os pobres e os doentes, aqueles que não podiam subir na escala social, eram marginalizados. Celano lembra que, mesmo vivendo em um ambiente de riqueza e ostentação, Clara compreendia que as aparências e os adornos mundanos podiam ser enganosos. Foi compreendendo que as coisas da terra, por mais belas, não podiam prender seu coração. É bom lembrar que a cultura cavalheiresca foi a primeira da Idade Média a ser elaborada por leigos e não por clérigos, e tinha uma proposta de como deviam ser educadas as mulheres para serem agradáveis, discretas, piedosas, vindo a ser gentis esposas e mãe de família. Tinham, enfim, que cuidar de uma boa fama, e as nobres tinham uma vida bastante reclusa, enquanto as outras participavam dos negócios dos maridos, da luta diária para manter a família e para construir a civilização da cidade. Já no final deste capítulo, uma pergunta se faz pertinente. Onde está Francisco nesta época? Ele e Clara não são contemporâneos e vão se encontrar num próximo capítulo desta história de Santa Clara e São Francisco de Assis, o primeiro amor. A menina Clara, mesmo vivendo em um ambiente de riqueza e ostentação, aos poucos foi cultivando a vida piedosa e simples, uma característica que mais tarde ficaria evidente como mulher consagrada a Deus. Quando estava próxima de completar 18 anos, os pais já começaram a pensar no seu casamento. Clara não concordava com a ideia de se casar tão jovem, estava sempre adiando a decisão. Na realidade, ela começava a se interessar pelo projeto de vida de um jovem de Assis, Francisco. Tomás de Celano explica assim: quando ouviu falar no então famoso Francisco, que, como homem novo, renovava com novas virtudes o caminho da perfeição, tão apagado do mundo, quis logo vê-lo e ouvi-lo, movida pelo Pai dos Espíritos, de quem, embora de modo diferente, tinha recebido os primeiros impulsos. Clara sempre esteve bem informada sobre os passos de Francisco em Assis. Isso porque Frei Rufino e Frei Silvestre eram seus parentes. Não poucas vezes ela escutou as pregações de Francisco, que costumava falar na igreja de São Rufino ou da Catedral de São Jorge. A pregação de Francisco impressionava porque era diferente dos sermões. Em suas palavras, em seu modo de ser, havia alguma coisa nova. Era certamente a força do Evangelho que transparecia. Francisco se apresentava vestido com uma simplicidade, sem aparato nem ostentação. Suas palavras são inflamadas de amor a Deus. Clara fica sabendo que a vida dos irmãos é extremamente pobre. Segundo Celano, Francisco a visitou e ela o fez mais vezes ainda, moderando a frequência dos encontros para evitar que aquela busca divina fosse notada pelas pessoas e mal interpretada por boatos. A moça saía de casa levando uma só companheira e frequentava os encontros secretos com o homem de Deus. Suas palavras pareciam flamejantes e considerava suas ações sobre-humanas. A companheira de Clara nos encontros com Francisco foi Bona de Guifácio, testemunha em seu processo e irmã de Pacífica de Geufúcio, uma das primeiras religiosas de São Damião. Já com 18 anos, Clara tinha consciência de que não seria compreendida por seus pais quando desse passo decisivo. Havia confiado a Francisco como desejava realizar sua vocação e ele a guiara para cumprir seu desígnio a Deus. Então se submeteu toda ao conselho de Francisco, tomando-o como condutor do seu caminho depois de Deus. Por isso sua alma ficou pendente de sua santa exortação e a acolhia num coração caloroso como a de quem lhe ensina sobre o bom Jesus. Já tinha dificuldade para suportar a elegância dos enfeites mundanos e desprezava como lixo tudo que aplaudem lá fora, para poder ganhar a Cristo, completa o seu biógrafo. A decisão e a fuga de Clara. Exultante de alegria, Clara fixou os olhos nos olhos de Francisco e sem hesitar disse:
É minha firme intenção viver só para Cristo. Pobre como ele, por isso decidi fugir de casa, para não retornar jamais. Francisco olhou-a ternamente e disse-lhe com simplicidade: Irmã, se assim te inspira o Senhor, no momento em que fugires, eu estarei a te esperar com meus irmãos em Santa Maria dos Anjos. Depois, antes de se despedirem, ambos combinaram a data, a noite de domingo de Ramos, para a Segunda-feira Santa. No dia 18 de março de 1212, Clara levantou-se bem cedo, vestiu o mais belo vestido e com algumas amigas dirigiu-se à catedral para a cerimônia religiosa. A liturgia do domingo de Ramos era muito longa. Devia-se proceder à bênção e distribuição dos ramos, seguir a procissão e a celebração da missa, com as leituras e as orações e a paixão. Clara estava sentada e acompanhava em silêncio. Pensava na fuga daquela noite para nunca mais retornar. Quando o bispo Guido começou a distribuição das palmas, ela não se moveu, permaneceu sentada, com a cabeça inclinada. O bispo notou a sua ausência, olhou-a como aspirando, levantou-se, desceu os degraus da cátedra e, acompanhando os clérigos, inspirado, levantou-se, desceu os degraus, encaminhou-se para ela, entregou-lhe a palma e a abençoou. Clara beijou o anel do bispo, tomou a palma e, comovida, estreitando-a a seu seio, depois inclinou ainda a cabeça e recitou uma oração. Agora não lhe restava senão andar. A fuga da noite. Quando a noite já estava avançada, colocou um manto negro sobre o vestido de festa, cobriu a cabeça com um véu e a ponta dos pés dirigiu-se para a porta dos mortos. Queria sair escondida e, saindo por aquela porta, estava certa de que não encontraria ninguém. Com suas mãos delicadas, removeu a lenha e os utensílios que estavam colocados contra a saída. Fez força sobre os ferrolhos e sobre as trancas e um pouco depois se encontrou a estreita. À estreita, numa esquina, uma amiga muito querida a esperava, pacífica, de Frúzio. Com passo leigo, juntas encaminharam-se para Santa Maria dos Anjos. Narra o seu Fiorite que aquela noite era mais clara do que os de costume e que a estrela olhava do alto para proteger o seu caminho. Aguardando-as no limite do bosque estavam 2 frades com archotes acesos. Com eles embrenhavam-se entre as folhagens em direção a uma luz que brilhava pouco além. Era a porcícula. A consagração. Um pouco tempo, Clara chegou à porcícula. Francisco a acolheu e lhe deu as boas-vindas. Comovida, ela entregou à igreja, ajoelhou-se diante do altar e por algum instante esteve-se em oração. Depois levantou-se com decisão, tirou o calçado, despiu-se do vestido de brocado e a trancou por uma túnica grosseira, retirou seu rico cinto e a substituiu por uma corda áspera. Em seguida ajoelhou-se ainda, soltou de uma vez os cabelos que deslizaram sobre os ombros. Depois permaneceu com a cabeça inclinada à espera do último sacrifício. Francisco recolheu com delicadeza a loura cabeleira e bem devagarinho a cortou. A cerimônia estava acabada. A reação dos parentes. Como era de se prever, a reação dos parentes de Clara não se fez esperar. Pela manhã apenas descobriram sua fuga. Puseram-se em pé de guerra e rapidamente chegaram ao mosteiro de São Paulo para reconduzi-la à casa. Ameaçaram arrombar a porta. Querem Clara, viva ou morta. Com o aparato exterior e ameaça esperaram assustá-la, mas iludiram-se. Clara é irremovível. Visto que era vã toda ameaça, recorreram às boas maneiras, às lisonjas e às promessas. Fazem apelo aos seus sentimentos, à dor da mãe, das irmãs e de toda a sua família, mas Clara é inflexível. Sabe que está mais em segurança entre aquela família pobre e aquelas paredes do que estivesse num castelo.
Agarra-se ao altar quando se dá conta de que estão a ponto de perder o controle e recorre à violência. Clara, com o gesto, fez desmoronar todas as ilusões deles. Foge para a igreja e corre para junto do altar, com uma das mãos seguras a toalha e com a outra retira o véu da cabeça, fazendo aparecer sem os cabelos que haviam sido cortados. Demonstrava assim ser agora consagrada a Deus e que ninguém podia tocá-la. Diante de tanta firmeza, os familiares, outra coisa não restou a senão abandonarem a igreja e o mosteiro e partirem confusos. Transferida para o mosteiro de Santo Ângelo, em São Paulo, Clara pôde permanecer só poucos dias. Foram talvez as próprias monjas a solicitar o afastamento dela depois da confusão provocada por sua presença. Francisco interessou-se pela transferência dela. Mais uma vez dirigiu-se aos padres beneditinos e obteve a transferência de Clara no mosteiro de Santo Ângelo de Panzo. Finalmente um pouco de paz. Na quietude e no silêncio do mosteiro de Santo Ângelo, Clara pôde revigorar os seus ideais de vida. Apegava-se cuidadosamente às prescrições da regra de São Bento, que possuía como fundamento. Ora, com isso, Clara não pretendia certamente abraçar a regra de São Bento. Não teria tido sentido sua fuga para Porcícula durante a noite, seu total abandono a Deus para além de qualquer estrutura, a exemplo dos franciscanos. No mosteiro de Santo Ângelo, Clara viveu por algumas semanas. Foram para ela dias de serenidade e alegria indescritível, e a alegria de Clara estava toda no sentir-se amada e protegida pelo Senhor, como o mesmo amor com que uma mãe protege sua filhinha. A fuga da casa lhe havia fechado o mundo às costas para abrir-lhe um umbilical do mistério de Deus. Sua vida agora havia se transformado em um arco-íris de oração e contemplação, em um agradecimento alegre e infantil. Fugirá de casa em uma noite de primavera para abraçar o ideal de toda a pobreza e encontrará a verdadeira liberdade, a perfeita alegria. Havia atingido seus sonhos. Encontra-se com sua irmã Inês. Clara sentia a necessidade de externar sua ardente experiência mística. Quase todos os dias sua irmã Inês ia visitá-la. Era uma jovem belíssima, de somente 15 anos, de grande sensibilidade para com o sobrenatural. Depois da fuga de Clara, os familiares haviam depositado nela sua esperança. Cara Inês, confiava-lhe a irmã, lembra-te, é preferível viver um só dia na casa do Senhor que 1000 dias fora dela. A juventude é vento que passa, a beleza se desvanece como a fumaça, a vida termina e aqui não fica nada. Ó, minha irmã, se tu pudesses provar a doçura do amor do Senhor, é um amor sim, sempre jovem, que ninguém nos pode arrebatar. O primeiro lar, São Damião. Clara e Inês se julgavam portadoras da nova ordem, não podiam certamente permanecer em Santo Ângelo de Panzo. Francisco obteve para elas um pequeno convento anexo a São Damião, juntamente com a igrejinha na qual havia ido rezar tantas vezes. São Damião se tomara assim, cenáculo de mulher apaixonada pelo Senhor, uma semente destinada a germinar uma fileira de almas belas, sequazes, intransigentes dos ensinamentos do Povorello. Assim, afinal, Francisco o havia predito, como conta Clara em seu testamento. Tendo subido no muro da dita igreja, assim gritava então com voz elevada em língua francesa: Venha e ajude-me nesta obra do mosteiro de São Damião, porque dentro em breve virão habitar-lhes mulheres, e por sua fama e pela santidade de sua vida, dar-se a glória ao Pai nosso Celeste em todas as suas santas igrejas. Clara e Inês não ficaram muito tempo sozinhas, porque muitas jovens de Assis foram atraídas por seu exemplo. Dessas primeiras companheiras
Ficaram-nos, além do nome, também documentação que testemunha a santidade da sua vida e da sua fidelidade, sem compromisso algum em seguir o exemplo de Clara. Pouco tempo da entrada de São Damião, pediu para unir-se às irmãs Ofrodício, uma amiga de infância de Clara, pacífica e de Perúgia. Chegou Bem-ventura, conhecida nos anos de fuga de Assis, juntamente com toda a sua família. Depois juntou-se Balvina de Martino. No ano seguinte, Felipa, filha de Leonardo de Gistelo. Todas prometeram obediência a São Francisco, que não deixara de seguir a pequena comunidade com extrema diligência e com amor que merecia a mais bela flor do jardim espiritual. Para as irmãs que começaram a ser chamadas Daminitas, depois de terem provado sua coragem, a própria Clara prescreveu com evangélica simplicidade uma regra a ser observada. Em 1215, ela haveria impetrado a sé apostólica e uma aprovação do privilégio da pobreza, documento singular único com o qual a santa queria aprovada pelo Papa, a escolha para ela e suas sequazes de não aceitar nenhuma posse. É na regra selada aprovada pela forma de vida da nova comunidade, está escrito: o bem-aventurado Pai, considerando que não temiam nenhuma pobreza, fadiga, tribulação, humilhação e nenhum desprezo do mundo, que antes os tínhamos em conta de grande delícia. Movido de paterno afeto, escrevo para nós a forma da vida deste modo. Como por divina inspiração vos fizeste filha e serva do Altíssimo Sumo Rei, o Pai Celeste, e desposaste o Espírito Santo, escolhendo viver segundo a perfeição do Santo Evangelho, quero e prometo de minha parte e por meus frades ter sempre de vós e deles atento cuidado e especial solitude, o que ele com toda fidelidade cumpriu, enquanto viveu, e quis que fosse sempre cumprido pelos frades. Depois de 3 anos de vida monástica, Francisco julgou oportuno dar à comunidade de São Damião um esboço da organização. Pensou em nomear uma abadesa. Esta não podia ser senão Clara, a primogênita da ordem, mas Clara refutou: Não eu, Francisco. Fugi de todas as honras e da vaidade do mundo. Não posso me colocar no comando das minhas irmãs. Quero só servir e obedecer. Bem, disse São Francisco em resposta, se tu queres obedecer, então eu te peço que a faças por obediência. Desejosa da palavra de Deus, Clara, apenas eleita abadesa, sentia necessidade de uma ajuda segura. Temia, sobretudo, não ir pelo caminho da perfeita pobreza. Por isso, teria desejado encontrar-se mais vezes com Francisco, mas o povorelo estava muitas vezes longe de Assis e evitava dirigir-se frequentemente a São Damião para não suscitar admiração e suspeita entre as pessoas. Havia recomendado aos seus frades para não terem muita familiaridade com as monjas e não entrarem nos seus mosteiros, e nisso ele queria ser o exemplo. Em São Damião, Clara se encontrou finalmente à vontade. Transpondo aquela parede em ruína, compreendeu ter chegado para onde Deus havia tanto tempo e a conduzia. Isso lhe diziam a nudez das paredes, a desolação dos locais, os muros sem reboco, as rústicas tábuas, nem mesmo enquadrada do assim chamado pequeno coro, a escada íngreme e desconexa que levava ao dormitório, um grande quarto nu e frio. Sem dúvida, era o convento mais pobre jamais visto, a verdadeira cidadela da santa pobreza. O milagre do azeite. Com a pobreza de espírito, que é a verdadeira humildade harmonizada à pobreza de todas as coisas, Clara de Assis recebia muito alegremente as esmolas em fragmentos e os pedacinhos de pão levado pelos esmoleiros. Parecia ficar triste ao ver pães inteiros e punhava de alegria diante dos restos.
Dentro deste espírito, Tomás de Celano narra em seu primeiro milagre. A multiplicação do pão. Havia no mosteiro um só pão, e já apertavam a fome e a hora de comer. A santa chamou a despenseira e mandou cortar o pão, enviando uma parte para os frades e outra, deixando a outra em casa para as irmãs. Desta metade, mandou tirar 50 fatias, de acordo com o número das senhoras, para servi-las à mesa dos pobres, da pobreza. A devota filha respondeu que ia ser necessário os antigos milagres de Cristo, para que tão pouco pão desse 50 fatias. Mas a mãe a contestou, dizendo: Filha, faça com confiança o que falei. Apressou-se a filha e cumpriu o mandato da mãe, que foi dirigido a seu Cristo piedoso, suspiros em favor das filhas. O pedaço pequeno cresceu, por graça de Deus, nas mãos de quem o cortava. A cada uma da comunidade pôde receber uma bela porção. O azeite dado por Deus, certo dia, acabou tão completamente o azeite das servas de Cristo que não havia nem para o tempero das doentes. Dona Clara pegou uma vasilha e, mestra da humildade, levantou-a com as próprias mãos, colocou lá fora vazia, para que o irmão Esmoler o recolhesse, e chamou o frade para ir conseguir o azeite. O devoto irmão quis socorrer depressa tanta indigência e correu a buscar a vasilha, mas essas coisas não dependem de querer e correr, e assim da piedade de Deus de fato. Só por Deus a vasilha ficou cheia de óleo, pois a oração de Santa Clara foi à frente da ajuda do frade, para alívio das pobres filhas. O frade, crendo que o havia chamado à toa, comentou no murmúrio: essas mulheres me chamaram por brincadeira, pois olha, a vasilha está cheia. A força da oração, sacarenos em fugas. Clara não podia compreender uma vida consagrada com a segurança dos grandes mosteiros e das grandes propriedades. A santa se empenhava valentemente para que ela e suas irmãs pudessem viver em alegre e austera pobreza. Houve uma época em que os sarracenos estavam nos vales das cercâneas de Assis. Eles eram soldados muçulmanos contratados por Frederico II, que já tinha sido excomungado pela segunda vez, para tomar Assis, uma comuna filopapal. Todos os conventos desta época já tinham sido saqueados e faltava apenas São Damião. A iminência de um ataque deixaria as dominitas em pavor. Segundo Celano, tremendo para falar, levantaram seus prantos à madre. Corajosa, ela mandou que a levassem ela doente para a porta, diante dos inimigos, colocando à sua frente uma caixinha de prata revestida de marfim, onde guardava com suma devoção o Santíssimo Sacramento. Prostrada no chão, assim rezou: Meu Senhor, queres entregar estas vossas servas frágeis, que criei em vosso amor, nas mãos dos pagãos? Guardai-as, eu vos suplico, Senhor, estas vossas servas, que no momento não posso defender com minhas forças. Ouviu-se então uma voz dizendo: Eu vos defenderei sempre. Meu Senhor, acrescentou ela, protegei também, se assim for de vosso agrado, essa cidade, que nos sustenta por amor de vós. Assim sofrerá sérios transtornos, mas será defendida por minha fortaleza. Levantando o rosto banhado em lágrimas, confortou as irmãs que choravam. Minhas filhas, asseguro que ninguém sofrerá nada, basta confiar em Cristo. No mesmo instante, os invasores se puseram em fuga, descendo pelos muros que haviam escalado. Tal a força daquela que orava e a graça concedida pelo Senhor. Padroeira da televisão. O que transformava os mosteiros de São Damião num lugar privilegiado de oração era em particular a celebração da liturgia
das horas, oração oficial da igreja, a qual Clara e toda a comunidade consagravam maior parte do seu dia e da noite. Numa noite de Natal, Clara encontrava-se acamada doente e não pôde ir à capela rezar as matinas. Ficou sozinha em São Damião e começou a meditar sobre o pequenino Jesus e, sofrendo muito por não assistir seus louvores, suspirou, dizendo: Senhor Deus, deixaram-me aqui sozinha para vós. Segundo Celano das fontes histórica, eis que de repente começou a ressoar em seus ouvidos maravilhosos concerto que se desenrolava na igreja de São Francisco. Escutava o júbilo dos irmãos salmodianos, ouvia a harmonia dos cantos, percebia até o som dos instrumentos. O lugar não era tão próximo que pudesse chegar isso humanamente. Ou a solenidade tinha sido amplificada até ela pelo poder divino. Aos seus ouvidos tinha sido reforçado de modo sobre-humano. Mas o que superou todo esse prodígio foi que mereceu ver o próprio presépio do Senhor. Quando as filhas vieram de manhã, disse a bem-aventurada Clara: Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, que não me deixou quando vocês me abandonaram. Escutei por graça de Cristo toda a solenidade celebrada esta noite na igreja de São Francisco. Devido a esse fato, o Papa Pio XII declarou Santa Clara padroeira da televisão por decreto de 14 de fevereiro de 1958. Ardente amor ao crucificado. Confiando na presença do Senhor no sacrário e no ostensório, Clara conseguiu expulsar os sacarenos de seu convento. Normal que uma filha de São Francisco tivesse especial carinho para com a Eucaristia. Segundo São Tomás de Celano, em Legenda de Santa Clara, Clara ensinava as noviças a chorar o crucificado, dando junto o exemplo do que dizia, muitas vezes as exortá-las, e isso em particular, vinham-lhe as lágrimas antes de acabarem as palavras. Muitas horas ela passava diante do Santíssimo. Eram confidências feitas ao esposo tão próximo sob a aparência do pão imaculado. Francisco assistia sempre que houvesse muito cuidado com as coisas do altar. Queria que tudo fosse impecável quando destinava a tocar o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Celano conta melhor. Quão grande foi o devoto amor de Clara pelo sacramento do altar. Demonstraram-nos os fatos. Durante a grave doença que a prendeu à cama, fazia-se erguer e sustentar, colocando apoios. Assim, sentada, fiava panos finíssimos com os quais fez mais de 50 jogos de corporais, que, colocados dentre as bolsas de seda ou de purpura, destinava a diversas igrejas do vale e as das montanhas de Assis. As contemplativas, como é o caso das irmãs de Santa Clara, têm como centro da sua vida religiosa a Capela do Santíssimo, a visita e o trânsito do Pai Francisco. Depois de receber as chagas de Nosso Senhor, Francisco precisava partir o fato com uma pessoa. Clara então determinou que o levasse até São Damião. Fora lá que o crucificado lhe tinha falado pela primeira vez. Lá estavam as irmãs pobres de Clara. Sabia Francisco que se tratava de um viveiro de alma escolhida e abençoada por Deus para abrigá-lo. Foi construída uma cabana perto do conventinho. Ali Francisco haveria de se proteger do sol. Para abrigá-lo, foi construída uma cabana perto do conventinho. Ali Francisco haveria de se proteger do sol, porque seus olhos não suportavam mais a claridade forte. Contam as lendas que os morcegos não abandonaram sua cabana. Clara se dispôs a preparar ataduras, fios emplastos, feito com ervas medicinais, chinelo de tecido para os pés chagados do pai. Podemos bem imaginar a alegria e a tristeza vivida pelas irmãs.
não cessavam de rezar pelo pai tão doente e tão repleto de graças do amor do Senhor. Foi nesse quadro de exultação e dor que Francisco teria composto o Cântico das Criaturas. Todo abrasado de fervor, o cantor das criaturas, já quase cego, vivendo mais no céu do que na terra, perto de suas irmãs estimadas, apresentou a Deus num dos seus mais belos louvores que subiram da terra até o céu. No final de setembro de 1226, o santo manifestou o desejo de terminar seus dias na Porcíncula. Lá tudo havia começado, e lá a irmã morte o visitou. A Páscoa de Francisco se deu no dia 3 de outubro de 1226. As Clarissas de São Damião tiveram a alegria de receber o corpo de Francisco por alguns instantes. Antes de entrar na cidade, o cortejo tomou um atalho que conduziu até São Damião. Entre sentimentos e alegria e de tristeza, as irmãs beijavam suas mãos abençoadas e enfeitadas com as chagas do Senhor. Com a morte e o sepultamento de Francisco, encerrava-se a convivência de Clara com o exemplo vivo do Evangelho. Como sumo pontífice visitou Clara. Segundo Tomás de Celano, Clara estava muito doente depois de 40 anos vivendo em extrema pobreza. O vigor do corpo, castigado nos primeiros anos pela autenticidade da penitência, foi vencido no final por dura enfermidade. Para enriquecê-la, doente com os méritos das obras. A virtude aperfeiçoava-se na enfermidade, dizia o biógrafo. Quando a enfermidade começava a se agravar, Clara recebe a visita do cardeal de Ostia, padroeiro e protetor da família franciscana. Tratava-se do cardeal Reinaldo de Seguini, que mais tarde seria o Papa Alexandre VI. Foi ele que obteve do Papa a confirmação do privilégio da pobreza. Sabendo do estado de Clara, o Papa Inocêncio VI, que residia com a Cúria em Perúzia no período de 1251 a 1253, foi logo visitar a serva de Cristo com os cordeais, como conta a legenda. Entrou no mosteiro, foi ao leito, chegou a mão à boca da doente para que a beijasse. Ela a tomou agradecida e pediu com maior reverência para beijar o pé do apóstolo. Depois pediu com rosto angelical ao sumo pontífice a remissão de todos os pecados. Ele exclamou: Oxalá precisasse eu de tão pouco perdão. Ele exclamou: Oxalá precisasse eu de tão pouco perdão. A filha Inês veio ao Monticelli, onde era a abadesa, para visitar a irmã Clara. Ao ver o estado dela, chorou muito e foi consolada pela irmã. Irmã caríssima, praz a Deus que eu me vá. Tu, porém, deixa de lado o pranto, porque chegarás junto do Senhor logo depois de mim. Ele te concederá um grande consolo antes que eu me vá partir de ti. Na realidade, Inês morreu logo depois. O trânsito final. Tomás de Celano relata que no final pareceu debater-se em agonia durante muitos dias, nos quais foi crescendo a fé das pessoas e a devoção do povo. Também foi honrada diariamente como verdadeira santa por visitas frequentes do cardeais de prelados. O admirável é que, não podendo tomar alimento algum, durante 16 dias, revigorava-se o Senhor com tanta fortaleza que ela confortava no serviço de Cristo todos que visitavam. No leito de Clara, a presença dos frades Frei Junipo, Frei Ângelo e Frei Leão, o biógrafo diz que no momento da partida, Clara conversava com sua alma nesses termos: Vai segura, porque tens um bom companheiro de viagem. Vai, porque aquele que te criou também te santificou e, cuidando de ti, como uma mãe cuida de seu filho, te amou com terno amor. Senhor, sede bendito, porque me criastes.
Agonia durante uma noite inteira. Na manhã de 11 de agosto de 1253, Clara entrava na glória e ia encontrar-se com o amado esposo de sua alma. Ai, gente, perdão, não tem como não se emocionar, né? Nas portas do paraíso, seria recebida pelo Pai Francisco. Exequia e canonização. Segundo a legenda de Santa Clara, logo após a sua morte, as pessoas influíram em tamanha multidão que a cidade parecia deserta. Até protestá-la, o prefeito apresentou-se imediatamente com um cortejo da cavalaria e uma tropa de homens armados. E no dia seguinte, moveu-se a corte pontífica inteira. Foi então que o Papa e os cardeais, achando que não era seguro nem digno de que tão precioso corpo ficasse longe dos cidadãos, levaram-no honrosamente para São Jorge, com hinos de louvor, ao som de trombetas e com solene júbilo. Logo depois, a igreja de São Jorge foi reformada e ampliada, transformando-a na Basílica de Santa Clara, que ainda estava em obras quando no dia 3 de outubro de 1260 seu corpo foi solenemente trasladado. Lá ficou até 1850. O sarcófago foi descoberto no dia 30 de agosto deste ano e aberto no dia 23 de setembro. A partir daí, cavou-se uma cripta de solo da basílica e se cuidou de apresentar o corpo de Santa Clara, revestido de hábito, deitada sobre um colchão dentro de um precioso relicário, para que os peregrinos pudessem venerá-la. Tudo isso ficou pronto no dia 30 de outubro de 1872. Clara foi canonizada no ano de 1255 pelo Papa Alexandre V, já que o Papa Inocêncio IV morreu em dezembro de 1254. O anúncio solene foi feito na antiga cidade de Anagim, conquistada pelos romanos no século IV a.C. Não se sabe exatamente a data, mas há uma corrente que coloca como marco o dia 15 de agosto, festa da Assunção. Antes de partir, Clara deixou sua bênção. Eu vos abençoo ainda viva. E abençoava-vos eis depois da morte. Quando posso, vos bendigo, e mais do que posso, vos abençoo com todas as bênçãos com as quais o Pai das Misericórdias abençoa e abençoará os seus filhos do céu e da terra. Santa Clara, rogai por nós. Santa Clara, intercedei junto a Jesus por todos nós. Os milagres de Santa Clara. Vou falar para vocês um pouquinho do milagre eucarístico de Santa Clara, que eu já falei no vídeo. Eu vou só falar mais um pouquinho. Conta-se vários milagres realizados pela Santa Clara. A multiplicação dos pães, a aparição de garrafas de óleo que não existia no convento, etc. Mas entre esses os milagres que realizou, o mais famoso é o milagre ocorrido em 1240. Numa sexta-feira santa, afugentou alguns soldados sacarenos que invadiram o claustro do convento de São Damião, mostrando-lhe a hóstia sagrada
Todos esses soldados caíram por terra e abandonaram o convento e abandonaram toda Assis. Durante a tormenta que a igreja sofreu em diversas partes do mundo sob o imperador Frederico, o válido Spoleto teve que beber muitas vezes o cálice da ira. Por ordem do imperador, ia se estabelecer como enxame de abelha esquadrões de cavalaria e arqueiros sacarenos, despovoando castelos e aniquilando cidades. Quando o furor do inimigo se dirigiu uma vez contra si, cidade predileta do Senhor, o exército já estava chegando perto das portas e os sacarenos, gente péssima, sedenta de sangue cristão, desenvergonhadamente capaz de chegar perto das portas. Os sacarenos, gente péssima, sedenta de sangue, pronta para qualquer crime, entraram no terreno de São Damião e chegaram até perto do próprio claustro das irmãs. O coração das senhoras derretia-se de terror. Tremendo para falar, levar os seus plantos à madre, corajosa ela mandou que o levassem doente para a porta, diante dos inimigos, colocando à sua frente uma caixinha de prata revestida de marfim, onde guardava com suma devoção o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo santo dos santos. Toda prostrada em oração ao Senhor, disse a Cristo entre lágrimas: Meu Senhor, será que quereis que entregue merce às mãos do pagãos vossas servas que criei com vosso amor? Guarda, Senhor, vos rogo estas vossas servas, a quem não posso defender neste transe. Logo soou em seus ouvidos do precipitário da nova graça, uma voz de menino. Eu sempre vos defenderei. Ela disse: Meu Senhor, protege também, se vos apraz, a cidade que vos sustenta por vosso amor. E Cristo suportará padecidamente, mas será defendida por minha força. Jesus disse a ela que a cidade sofreria, mas seria defendida pela força do Senhor. Então a Virgem ergueu o rosto em lágrimas, confortando as que choravam. Garanto, filhinhas, que não vos sofrerás maus nenhum. É só confiar em Cristo. Não demorou de repente a audácia daqueles cães se retraíram e assustou. Saíram rápido pelos muros que tinham pulado, derrotado pela força da sua oração. Logo em seguida, Clara determinou com serenidade as que tinham ouvido a voz: Tenho todo cuidado, filhinhas queridas, de não revelar esta voz a quem quer que seja, enquanto eu viver. Então esse foi mais um vídeo aqui para vocês, da história de Santa Clara. Perdoe-me por ter me emocionado, é difícil falar dessa santa que eu tanto amo sem se emocionar. O coração fica querendo sair pela boca, tanto que eu amo Santa Clara. Então, compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.